Eu quero chamar a sua atenção para isso. Uma cidadezinha chamada Getulina, com 10 mil habitantes. No tempo que a igreja quadrangular não tinha igreja em quase lugar nenhum. Mas tinha lá um pastor Luiz, que foi o cofundador da igreja no Brasil, o pastor Jesus Emílio Vasconcelos. Tinha 10 filhos. Ele era peruano, veio com Haroldo Williams. Faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade. Como é que aquele irmão, pastor Inês, falando portunhol, teve a visão de semear a igreja em todas as cidades da noroeste e oeste do Brasil? A igreja de Lins não era grande. E ele, de Lins, saiu a igreja para Tupã, de Lins saiu a igreja para Penápolis, para Promissão, para Cafelândia, para Andradina, para Birigui, para Araçatuba e, por incrível que pareça, para Getulina, uma cidade que estava em decadência. Com o término do ciclo do café, Getulina, de 25 mil habitantes, 4, 5 anos depois tinha 11 ou 12. Todo mundo foi embora. As igrejas fecharam. A igreja que eu frequentava, a metodista, fechou. Depois eu frequentei a presbiteriana, fechou. E foi nesta hora, em 1960, que chegou em Getulina a tenda de Jesus no salão alugado. Olha a incoerência, né? Tenda de Jesus, mas era salão alugado. É que era o nome da igreja daquele tempo. Irmãos, eu vou correr bem, eu tenho só 1h30, não posso passar do meu tempo. Ao chegar à igreja em Getulina, a minha mãe, que era metodista, achou uma igreja para frequentar. A minha irmã, que tinha uma filha sendo curada em Lins, em 54, morava lá no interior, 18 quilômetros da cidade, na roça. Vinha lá uma vez por mês frequentar a igreja. Eu cheguei no sábado à tarde do trabalho, eu era marceneiro, tinha 16 anos. Encontrei a minha irmã em casa. Eu lá sabia o que ela ia fazer, não. Estava lá. E tomei banho. Naquele tempo era banho de passeão, né? Não tinha chuveiro. Tomei banho. E ela disse para mim: hoje você vai na igreja comigo. Olha que convite, intimação. Eu já tinha passado lá pela tenda de Jesus. Quando eu fui em Lins, era um menino de 10 anos. Mas eu quero também registrar um fato aqui. Olha o que o milagre faz. Eu fui lá na tenda de Jesus e fiquei lá por fora com a molecada, andando para lá para cá. E tinha um pessoal que levava água para vender, mas não era água mineral, não. Água da torneira, do poço. E botavam lá umas latas de 20 litros e vendia água como se fosse hoje aí, 50 centavos no copo. Aonde tem povo, aparece o vendedor. Onde a igreja faz movimento, aparece o cachorro quente, aparece o sanduicheiro. Vai lá. Olha o que aconteceu. Esse eu vi, eu assisti. De repente um endemoniado lá na frente pegou o coisa ruim dele. Vocês sabem que quando o pastor expulsou, eu tenho a impressão que era o pastor Antônio Lante, que era o líder da tenda lá em Lins. Quando ele expulsou o demônio passou lá, ninguém viu, evidentemente, mas o demônio passou lá atrás naquele banco que estava as 4, 5 latas de água sendo vendida e derramou todas, virou o banco, derrubou. Esse eu assisti, ninguém me contou. Então, esta igreja, a igreja do Senhor Jesus, representada pela igreja quadrangular, pioneira do reavivamento no Brasil, sem dúvida, nós somos os pioneiros. Outros vieram depois, graças a Deus por isso. Mas foi lá em Getulina que eu fui naquele culto. Cheguei atrasado porque eu não gostava daquele momento de cantoria, batendo palma. Olha, eu tinha vindo da metodista, aqueles cânticos quilométricos, eis os milhões que trevas são medonhas, e vai daí, né? Consegue, eu andei, e vai daí. E lá aquelas meninas batendo palma, o pastor Antônio Santos Silva, sentado numa mesinha ali, um salãozinho de 40 pessoas, mexendo na Bíblia, e na minha cabeça, de jovem, aquelas meninas estavam cantando, esperando os atrasados chegar, que quase toda a igreja tem isso, tem um
começa com 20 para acabar com 40, e o pastor procurando a pregação. Enquanto o pastor não achasse a minha cabeça, né? Estava procurando a pregação e as meninas ali enchendo o tempo para os atrasados chegarem. Então eu já cheguei atrasado. Cheguei 8h30. Não entrei. Fiquei parado na porta. Terminou o culto. Eu só queria que a minha irmã me enxergasse. E ele se fez a pila, não me lembro se alguém se converteu. Aí ele falou o seguinte: nós vamos ter agora uma oração. Como eles faziam na tenda lá em Lins, quando cavavam o culto na tenda, eles reuniam em algum lugar para fazer um negócio que eles chamavam lá de sobremesa, que era a hora do Pentecostes. Foi quando foram batizados vários guia-leigos da igreja metodista: Guilherme Rodrigues, Ismael do Lago, Jovino Ferreira Costa, João Ferreira de Souza, Glorival Costa, Benedito Miguel. Todos se converteram, saíram da metodista porque foram batizados com o Espírito Santo. Não saíram para dividir igreja, não. A igreja mandou eles embora. Vocês não servem mais para nós. Então, o pastor Santos Silva, que também saíra da metodista, marcou um momento de oração. Eu lá em pé na porta da tenda, do salão. E ele disse: olha, inclusive nós vamos encostar a porta, que era uma rua pública, nesse momento de oração. Os que estão aí na porta, que era só eu, pode ir embora. Eu me senti tocado da igreja. Confesso, minha irmã já tinha me visto, eu tinha estado lá. Quando eu tentei virar para ir embora, ali no último banco pertinho de mim, tinha um professor que era presbiteriano. Ele olhou para mim: ô Josué, senta aqui. Foi o segundo convite, segunda hora que eu consegui. Sentei. Aí ele falou uns 10 minutos sobre o Espírito Santo, aí eu prestei atenção. Por isso que o nosso tema é o Espírito Santo multiplicando a célula, multiplicando a igreja, multiplicando o ministério, multiplicando tudo. Sem ele, nós não somos nada. E ele disse: vamos orar para ser batizado com o Espírito Santo, que tem fé. Hoje, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente pega os líderes da igreja para ajudar a ministrar, impor as mãos. Não aconteceu nada disso. Irmãos, eu fiquei em pé, até desobedeci o ritual que ele falou, não vou perder tempo com isso, mas fui rebelde no primeiro momento, e eu disse no meu pensamento: Senhor Jesus, se eu receber o Espírito Santo, eu vou dizer, menos de um minuto eu estava falando em línguas. Meu Deus! E no outro dia, aí que eu descobri, a minha irmã tinha vindo do interior, porque ia ter batismo no outro dia e ela ia se batizar. E eu entrei, eu, minha irmã, meu cunhado, para o pessoal lá de Minas, o Vitoriano, sabe, o irmão dele, o Moisés, e para simplificar, aquela cidadezinha que seria a última celebrada da nossa juventude, que não era grande, os 14 jovens. Vocês sabem quantos pastores saíram do ministério? 7. Eu, Mauro Damasio, Maurício, Doroti Damasio, Vitoriano Sabino, Moisés Sabino. E aí, há poucos dias, há meses atrás, eu descobri mais uma. A menina, naquela noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, fomos 4. Eu, Mauro Damasio, uma jovem adolescente que namora em Genuína, e uma menina de 8 anos, chamada Conceição. Há uns 4, 5 meses atrás, 6, o irmão dela, que ainda mora em Genuína, foi lá em Brasília nos visitar, e ele perguntou: o senhor conheceu teu pai, o Antônio Sobral? Eu me emocionei, porque foi o Antônio Sobral que me emprestou o primeiro paletó para pregar o Evangelho. Porque o pastor, chegou um momento que o pastor de Getulino estabeleceu que para pregar num culto que não tinha púlpito, palco, nada, era ali na frente à mesa, tinha que estar de paletó. E eu tinha paletó. Olha o jovem com 16 anos no interior, lugar quente, vai ter paletó. Aí o Sobral me emprestou um paletó, e eu usei uns 3 meses mesmo até fazer o meu. Sabe aquela menina? Pastora de uma Assembleia de Deus ali perto de Nairatuba, São Paulo.
resultado do Espírito Santo. Gente, nós estamos vivendo uma época em que tem muita gente entrando no ministério cristão, evangélico, porque eles ouvem pela televisão, leem na imprensa, que é um negócio altamente rendoso. Eles não sabem o preço que se paga para abrir uma igreja. Tanto é que a nossa igreja quadrangular, na convenção de número 68, tirando uma extraordinária em 62, que deu posse para o pastor Wagner, então nós temos 67 convenções oficiais. Em todo esse período, nós ainda não alcançamos o Brasil todo com a igreja quadrangular. Avançamos bem. Eu perguntei na semana passada e recebi a resposta do pastor Davi. Nós temos hoje a igreja em mais ou menos 3.400 municípios no Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Tem 1.270 municípios, 1.270 cidades, além de distritos, além de vilas, além de lugarejos que cabem uma igreja quadrangular. E pastores na fila pedindo igreja. Gente, peraí, em 75 não era assim não. Eu estou rememorando algumas coisas, mas eu quero antes dizer, você tem alguma coisa para contar de um mês para cá? Se tiver algum pastor que não tem nada para contar do que aconteceu no seu ministério nos últimos 30 dias, faça uma reflexão. Eu não sou do céu para viver de passado. Eu gosto muito de lembrar essas histórias como história, como base. Aí, lembrai-vos e imitai aqueles que vos ensinaram. Então eu tenho respeito quando eu ouço falar aqui de João de Souza, de Guilherme Rodrigues, na convenção de 64 em Curitiba. Vocês sabem como foi que o pastor Tavares se mencionou no bom sentido ao Guilherme? A gente estava lá. Agora a região lá da Alta Paulista vai apresentar o seu relatório. Eu participei de dois, porque eu era da Noroeste e era da Alta Paulista. Aí o Guilherme chamou o Pedro Caboclo, o Guilherme chamou o outro pastor que tinha em Junquerópolis, o Guilherme chamou o Raimundo Leandro, que nós tínhamos aberto em Rancharia, me chamou, e Pompeia, parece que era o Milton Rodrigues, o Arno Varnag, da Varpa. E aí o Tavares pegou a palavra, porque olha lá, naquela regiãozinha, tinha aberto 4 cidades em um ano. Uma região. O pastor Tavares, no bom sentido, vocês estão vendo aqui o pastor Guilherme? O pastor Guilherme é um caipira. Um caipira, no bom sentido. Um homem simples, um homem humilde. Olha o trabalho que ele está fazendo. Gente, diploma não ganha alma. ITQ não ganha alma. Nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos melhorar sempre. Mas se não for para a guerra, pastor do Vale, você foi um dos que abriu a obra lá naquele período, ali, como é que chama o lugar lá? Cândido Mota. Cândido Mota. Ali, saiu da roça, do ministério, mas não parou. É pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, do Vale do Bocané. Das maiores do Brasil. E a cidade não é tão grande, Araras. Mas eu quero hoje ir além. Não esquecer o passado. E o Jesus Cristo de hoje, Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje, e daqui 100 anos, se ele não voltar, nós não vamos estar mais aqui, Ele vai continuar sendo o mesmo. Os milagres se repetem. O Espírito Santo. E olha, eu aprendi há poucos meses atrás algo tremendo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Não vou pregar para vocês lembram de tudo. O Espírito Santo falou lá com
de Cornélio. O Espírito Santo mostrou a visão do Pedro. Depois, se naquele tempo tivesse celular, o Cornélio ligaria o celular do Pedro, que o Espírito Santo ia dar um número para ele. Deu o endereço, porque era a única referência, lá em Jope, na rua tal, na casa do fulano de tal. E 2 dias de viagem para ir, 2 para voltar, uma distância de 64 quilômetros. 2 dias para ir, 2 para voltar. O Pedro chega, aquela expectativa. Olha, se o anjo mandou o Cornélio chamar aquele homem era um ser de Deus. O Cornélio já quis adorar logo o Pedro. O Pedro não deixou. Vocês conhecem a história. Mas o que eu quero dizer sobre isso? O que pregar num lugar onde as pessoas não tinham cultura judaica? O homem era romano. Talvez aqueles moradores ali também não entendiam nada de Jesus de Nazaré. Se fosse hoje o departamento de missões da nossa ou de qualquer outra igreja, ia mandar um missionário para aprender a cultura do lugar, para ir 3, 4 meses. Irmãos, tudo isso é bom, mas sem o Espírito Santo não funciona. Verdade. O Pedro chegou lá e ele pregou a mensagem que ele pregaria em qualquer lugar, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de poder, o qual andou fazendo bem por toda parte, curando os enfermos, oprimidos, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha de tudo aquilo que ele fez na terra dos judeus, como o mataram, e ele ressuscitou dos mortos, etc, etc. Confesso que eles não estavam entendendo a coisa nenhuma. Quem é esse Jesus de Nazaré? Quem é esse cara? Que é isso? Mas de repente, o que foi que aconteceu? Falava Pedro aí dessas palavras, Atos 10, 44, e caiu o Espírito Santo, e todos começaram a falar em novas línguas e profetizar, e todos foram batizados, e ali nasceu a primeira igreja gentil.